Você sabia que a teologia pós-conservadora, que muitos consideram uma evolução da fé cristã, pode estar corroendo os pilares fundamentais do cristianismo bíblico? Ela desafia verdades inegociáveis, como a inerrância das escrituras, e adapta a fé às tendências culturais. Mas será que isso realmente fortalece a igreja? Graça e paz, eu sou o pastor Raul e hoje nós vamos explorar o que é a teologia pós-conservadora, suas origens, como ela afeta a igreja nos dias de hoje. Esse é um tema crucial para quem deseja entender os desafios que a fé cristã enfrenta no mundo que constantemente tenta reinterpretar a verdade. Antes da gente começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like para o YouTube ver que você gostou do vídeo, que você gosta do canal e assim ele te notificar dos próximos vídeos. Vamos começar? O que é a teologia pós-conservadora? A teologia pós-conservadora é um movimento teológico relativamente recente, que busca reinterpretar a fé cristã à luz das mudanças culturais e filosóficas da modernidade e do pós-modernismo. Ela surgiu como uma reação à teologia conservadora, que valoriza o quê? A veracidade, a inerrância das escrituras, a verdade absoluta, a centralidade do evangelho. Esse movimento se destaca por causa da sua ênfase no diálogo com cultura, filosofia e pela flexibilidade na interpretação da Bíblia. Para os pós-conservadores, as escrituras não são vistas como palavra inerrante de Deus, mas como um registro da experiência humana com o divino. Em outras palavras, eles relativizam a autoridade da Bíblia, abrindo espaço para interpretações totalmente subjetivas e totalmente contextuais. A origem da teologia pós-conservadora está ligada ao liberalismo teológico e aos valores do pós-modernismo. O pós-modernismo, por exemplo, rejeita verdades absolutas e defende que cada indivíduo pode ter a sua própria verdade. Essa influência moldou a teologia pós-conservadora, que muitas vezes prioriza experiências pessoais, experiências culturais, em detrimento da doutrina da Bíblia, da doutrina bíblica. Um dos pontos centrais dessa teologia é a rejeição do conceito de doutrina fixa. Em vez disso, ela defende uma teologia que está em constante evolução, adaptando-se às demandas sociais e às mudanças culturais. Essa abordagem, no entanto, entra em conflito direto com passagens como Hebreus 13:8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. A teologia pós-conservadora também influencia a missão da igreja. Em vez de enfatizar o evangelismo e a defesa da fé, ela foca no diálogo interreligioso e no engajamento social. Embora essas ações sejam importantes, elas não podem substituir o chamado bíblico de proclamar salvação em Cristo, como ensinado em Mateus 28, 19 e 20. A pergunta que a gente precisa fazer é até que ponto essa flexibilidade teológica nos aproxima de Deus ou nos afasta da verdade. Como Efésios 4,14 nos avisa, para que não mais sejamos como meninos agitados, de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que introduzem o erro. Comenta aqui embaixo com a frase fidelidade doutrinária, para reafirmar a importância de permanecermos firmes nos fundamentos da fé cristã. E aí a gente tem as diferenças entre teologia conservadora e pós-conservadora. Para compreender o impacto da teologia pós-conservadora na igreja, é fundamental entender as diferenças entre ela e a teologia conservadora. Essas diferenças não só apenas de abordagem, mas afetam diretamente como a palavra de Deus é interpretada e vivida. Em primeiro lugar, nós temos a autoridade das Escrituras. A teologia conservadora afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, autoritativa e suficiente. Textos como 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos lembram que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Já a teologia pós-conservadora enxerga a Bíblia mais como um registro humano das experiências com Deus, aberta a todo tipo de ajuste, interpretação cultural e interpretação subjetiva. Isso enfraquece a autoridade da palavra e abre espaço para distorções doutrinárias. E aí a gente tem
verdade absoluta versus verdade relativa. Na visão conservadora, a verdade é absoluta e revelada por Deus. A Bíblia oferece respostas definitivas sobre questões de fé e prática. Por outro lado, a teologia pós-conservadora, influenciada pelo pós-modernismo, defende que a verdade é relativa e varia conforme as experiências pessoais e contextos culturais. Essa abordagem contrasta com João 17, onde Jesus ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí vem a missão da igreja. A teologia conservadora prioriza a pregação do evangelho, o discipulado e a defesa da fé. Mateus 28, 19 e 20 deixa claro o mandato de ide, portanto, fazeis discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A teologia pós-conservadora, no entanto, tende a priorizar o diálogo interreligioso, o ecumenismo, a inclusão e o engajamento social. Embora essas ações tenham uma certa importância, elas não têm como substituir o chamado primordial de proclamar a salvação em Cristo. E aí vem a questão da doutrina e da tradição. Para os conservadores, as doutrinas são fixas e baseadas nas escrituras. Já os pós-conservadores defendem uma teologia em constante evolução, adaptada às mudanças culturais. Isso pode levar à erosão de princípios fundamentais da fé cristã. Hebreus 13:8 alerta a gente: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Essas diferenças mostram como a teologia pós-conservadora desafia os fundamentos da fé cristã. A gente precisa estar atento para não sermos o quê? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então comenta aqui embaixo: compromisso com a verdade, para reafirmar a importância de permanecer firme nos princípios bíblicos. E antes de continuar, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Você já tentou responder perguntas sobre a sua fé, mas percebeu que faltava conhecimento para explicar o que você acredita? Isso é mais comum do que parece. Muitos cristãos leem a Bíblia, mas não entendem seus contextos ou as bases da sua fé. Entender a Bíblia é mais do que ler, é estudar. É estudar quem é Deus, como ele escolheu se revelar, como interpretar corretamente sua palavra. Sem isso, é difícil defender a fé e esclarecer dúvidas, como somos chamados a fazer em 1 Pedro 3,15. Estejam sempre antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Com a formação completa em teologia, que é o bacharel livre em teologia do Nascido de Novo, você vai aprender desde o básico até o avançado, exegese completa, regras de hermenêutica, contexto histórico, cultural, literário, uma teologia centrada na Bíblia sem contaminação liberal ou muito menos pós-moderna. Clica no link aqui na descrição e vem começar sua jornada para mudar sua vida com Deus e com a sua palavra. Vem viver a palavra de Deus com profundidade no Seminário Teológico Nascido de Novo. E nós temos os impactos que a teologia pós-conservadora tem gerado na igreja. A teologia pós-conservadora, ela tem gerado impactos extremamente profundos na igreja hoje, tanto na sua doutrina quanto na sua prática. Embora ela se apresente como uma abordagem moderna e inclusiva, suas implicações têm trazido desafios sérios para a saúde espiritual da igreja. Primeiro, ela causa uma confusão doutrinária. A relativização da Bíblia, promovida pela teologia pós-conservadora, causa uma grande confusão sobre o que é verdade. Sem um compromisso com a inerrância das Escrituras, a base doutrinária da igreja fica comprometida. Questões como a autoridade bíblica e a moralidade cristã, que sempre foram claras na fé conservadora, tornam-se objetos de debates intermináveis, como a gente vê em 2 Timóteo 4, 3-4. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão
a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E aí também causa uma erosão da autoridade pastoral. Quando a interpretação das escrituras se torna subjetiva, o papel do pastor como guia espiritual também é enfraquecido. A autoridade pastoral, que deveria estar firmemente ancorada na palavra de Deus, passa a ser vista só mais uma opinião entre muitas outras. Isso gera uma desconexão entre os líderes e as suas congregações, o que acaba matando a congregação. Causa divisões na igreja. A polarização entre igrejas conservadoras e pós-conservadoras tem gerado divisões no corpo de Cristo. Igrejas que permanecem fiéis às doutrinas bíblicas frequentemente enfrentam críticas por serem antiquadas ou exclusivistas, enquanto igrejas pós-conservadoras se tornam mais preocupadas em agradar a cultura do que em proclamar a verdade do evangelho, um evangelho moldado ao cliente. Como Efésios 4:3 nos ensina, somos chamados a esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí também causa uma perda de identidade cristã. Ao adaptar a teologia às mudanças culturais, a igreja corre o risco de perder a sua identidade. O evangelho não é algo que deve ser moldado ao gosto da sociedade, mas uma mensagem que transforma vidas pela verdade de Deus. Romanos 12:2 nos exorta: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E diante desses impactos, é vital que a igreja permaneça firme na palavra, rejeitando ventos de doutrina que desviam do evangelho. A gente tem que lembrar que a verdade de Deus é imutável e suficiente para todas as épocas e culturas. Comenta aqui embaixo a frase "firme na verdade", para reforçar o seu compromisso com a veracidade e inerrância das escrituras. E para concluir, eu quero que vocês entendam que hoje a gente explorou a teologia pós-conservadora, entendendo as suas origens, suas diferenças em relação à teologia conservadora e os impactos que a teologia pós-moderna tem causado na igreja. Como a gente viu, relativizar a Bíblia, adaptar a fé à cultura, vai enfraquecer os fundamentos do cristianismo. A gente tem que permanecer firme na palavra, lembrando de Efésios 4:14, que nos alerta contra sermos levados por todo vento de doutrina. Antes de encerrar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like, porque senão o YouTube definitivamente vai achar que você não gosta dos nossos vídeos e não vai te notificar de novo. Então, também não esquece de colocar a tua opinião sobre o que você acha sobre a teologia pós-conservadora. Você acha que existe um espaço para nós estarmos longe da palavra de Deus, longe da Bíblia? Coloca a sua opinião aí, vai ser muito querida e eu vou amar ler. Deus abençoe demais a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.